Bem-vindos, eu sou a Dina Cruz e este é o Kev Talks, o podcast bancário em Angola desenvolvido para os nossos clientes e potenciais clientes, oferecendo conteúdos exclusivos sobre temas essenciais como finanças, seguros, gestão, tecnologia, mineração, petróleo, entre outros. O nosso objetivo é de promover a literacia financeira e fornecer insights práticos para que você possa tomar decisões mais informadas no seu dia-a-dia financeiro. Na primeira edição do nosso podcast, vamos falar sobre os desafios da gestão no contexto macroeconómico diante de uma constante transformação digital no mundo. Vivemos num país rico em recursos, onde a maioria dos consumidores ainda tem dificuldades na aquisição da cesta básica. O maior paradoxo das nossas empresas é exatamente este: como transformar potencial em realidade, como criar um mercado mais sustentável e menos dependente de um único recurso. Para nos ajudar a entender estes desafios, trazemos o diretor de marketing da operadora Unitel, Teodoro Fernandes. Tem 17 anos de experiência na indústria, apaixonado em estar sempre à frente das tendências e desafios no setor de telecomunicações na mídia digital. Teodoro, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo mais uma vez. Olha, obrigado pelo convite e por ser também a vossa primeira escolha nesse Kev Talks. Falando um bocado da minha experiência, tem sido um bocado focada em gestão, estratégia e inovação. Tenho navegado um bocado também pelo mundo corporativo, apoiando empresas que tenham necessidade de transformação digital e que tenham também como desafio a decisões assentes numa gestão que acredita que sem adaptação as empresas começam a entrar numa contagem irreversível para a irrelevância. Basicamente, falando de mim, é isto. Muito pouco que nos disse, mas vou aceitar. Como é que o Teodoro, com toda essa experiência que tem, acaba por definir o cenário macroeconómico global? Do seu ponto de vista, quais são os principais desafios na gestão neste contexto? Nós sabemos que o nosso país está, e é inegável isso, em termos de gestão, um pouco atrás daquilo que se passa lá fora. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não estamos assim tão atrás quanto parece. Nós vivemos efetivamente um tempo de desalinhamento entre a economia real e a economia digital. O que é que isso quer dizer exatamente? Estamos a falar que estamos a ser impulsionados um bocado pela inovação, por um lado. Por outro lado, pelos mercados tradicionais que ainda tentam ou tendem a operar com lógicas do século passado. Mas o desafio fundamental está no equilíbrio entre a mudança versus a capacidade de adaptação dessas mesmas empresas. Para responder à questão em concreto, o problema não é a transformação digital. O problema é que a gestão continua a pensar como se estivéssemos em 2005. E como é que então os gestores podem se adaptar a essa transformação digital? Nós sabemos que a tecnologia, segundo os estudos nos dizem, corrijam-me por favor se estiver errada, anda normalmente 100 anos à frente da mentalidade das pessoas. Como é que nós vamos poder contrariar isso? Como é que os gestores vão poder estar a par e passo com a tecnologia? Olha, já nem tanto ao mar nem tanto à terra. Os percursos tecnológicos costumam ter um desfazamento perto de 16 anos, a data presente já não está assim tão... Olha, na altura que eu estava a estudar aprendemos que era 100. Que engraçado. As coisas melhoraram imenso, ou seja, a chave está na mentalidade digital e não apenas na tecnologia. Muitos gestores olham para a digitalização apenas como um projeto e não como um modelo de negócio. Transformação digital não é software. Transformação digital é cultura. Não adianta nós andarmos a comprar tecnologia nova e mantermos os processos antigos, porque senão a digitalização no fim do dia apenas acelera o erro. Então, onde é que os gestores podem ajudar as suas equipas a estarem a par e passo com a tecnologia? Penso que a digitalização também está a tornar os nossos mercados mais ágeis e, consequentemente, também mais transparentes, porque permite que as falhas sejam expostas à escala global, naturalmente, e a regulação também da estrutura financeira à escala global. Ou seja, os governos que não se ajustarem a tal regulação que se está a querer que se faça nessa transformação digital que se quer, correm o risco de facilmente se tornarem
obsoletos. Eu posso dar-lhe aqui um exemplo. As criptomoedas, que são uma forma de moeda digital, que usam criptografia para garantir transações. Essas moedas digitais nos têm mostrado como ecossistemas tradicionais estavam despreparados para um mundo sem fronteiras. Alguns governos, naturalmente, entraram em pânico porque perderam o controle sobre quem movimenta o quê e quando, de tal maneira que temem perder a guerra contra o cibercrime. Por muito que se tente controlar, nos dias de hoje é incontrolável. Se há uma coisa que eu possa dizer aqui é que o dinheiro já é digital. Muitos governos ou muitos reguladores é que ainda não perceberam. A forma como o Teodoro fala dá-nos a impressão de que nós, Angola, estamos a viver uma realidade diferente, se calhar, que a maioria das pessoas pensa. O nosso mercado informal tem um peso e uma importância muito grande. Como é que nós vamos conseguir transcrever isso para a nossa realidade? Ou aquilo que descreveu já é a nossa realidade e nós nem sequer sabemos? A adoção em qualquer parte do mundo é lenta. Nós estamos a falar de um cenário em que a bancarização anda à volta dos 36%, 38%. A digitalização também não anda muito longe disso, embora aquilo que se perceba do ponto de vista de penetração, vamos dizer, telemóvel, estamos a falar de acima dos 60%, mas se formos olhar para números únicos ou bilhetes de identidade únicos, estamos a falar que uma pessoa pode ter 2 ou 3 números. Nós ainda não chegamos a níveis como, por exemplo, da Nigéria, da África do Sul, que tem uma penetração acima dos 100%, que até uma criança de tenra idade também tem um telemóvel. Não somos assim tão maus quanto parece, isso é o que eu defendo. Se olharmos para aquilo que é a tecnologia disponível, nós estamos muito perto daquilo que se faz em qualquer parte do mundo. Se olharmos para as últimas soluções do ponto de vista de conectividade, nós não estamos aquém da conectividade, por exemplo, da África do Sul, do Brasil, até mesmo de Portugal. É obviamente que para aquilo que é a nossa literacia financeira e até mesmo a nossa literacia global, é perfeitamente normal que nós não tenhamos assim tantos avanços ou tanta visibilidade como o país onde estamos a falar que o nível de escolaridade é também efetivamente muito mais avançado que aquele que nós temos a data presente. Como é que os gestores, e já para fechar este capítulo da nossa conversa, como é que os gestores vão conseguir então ajudar que as pessoas consigam efetivamente acompanhar essa mudança, não comprometendo a estabilidade do negócio? Olha, é uma pergunta interessante. Vale os tais milhões de dólares. Como disse inicialmente, os mercados tradicionais enfrentam caminhos, ou 2 caminhos. O primeiro será adaptarem-se e o segundo será serem substituídos. Naturalmente temos que começar a pensar cada vez mais depressa e adotar aquilo que são as boas práticas o mais depressa possível para lá conseguirmos chegar e conseguimos dar resposta àquilo que são os desafios que o futuro nos oferece. Vamos agora à questão efetiva da digitalização ou da transformação digital na gestão e economia. De que maneira é que o Teodoro considera que a digitalização vai influenciar as políticas ou está a influenciar as políticas monetárias e fiscais? Existem benefícios, sim, temos ouvido falar muito sobre os benefícios, mas também existem riscos, não? Certamente, acho que tudo o que nós fazemos nos dias de hoje tem não apenas benefícios, mas também tem riscos. Mas como disse um bocado aqui atrás, os governos que não olharem para a sua política fiscal, tendo em conta aquilo que é a nossa era digital, correm naturalmente o risco de se tornarem obsoletos. Obviamente que é muito fácil simplesmente proibir para mitigar esta tal falta de conhecimento de como adotar esse tipo de informações. Falamos também um bocado das criptomoedas, mas quanto mais cedo nós percebemos o que se está a fazer e mais cedo nós percebemos como é que podemos fazer parte desse processo, também naturalmente mais rápida será a nossa adoção e se calhar mais rápidas são as soluções que se poderão encontrar para dar resposta aos desafios.
Ainda bem que falou, voltou a falar aqui da questão das criptomoedas. Como é que os mercados financeiros tradicionais se estão a adaptar, se é que o estão a fazer, em primeiro lugar, e depois, quais são os setores que são mais vulneráveis à transformação digital no contexto macroeconómico atual? Olha, a data de hoje, eu penso que a pergunta está um bocado ligada às fintechs também. As fintechs hoje não competem só a nível de preço. Elas competem também em termos de agilidade, velocidade, acessibilidade. Por exemplo, os bancos no passado demoravam imenso tempo para dar crédito. Hoje há imensas apps por aí afora, né, a fazerem isso em minutos. Há até bancos que são mais astutos e preocupados com aquilo que está a acontecer, tornaram-se proprietários de, vamos dizer, de algumas fintechs. Mas naturalmente o seu modelo tradicional de gestão e o go-to-market não permite abraçar novas culturas, o que faz com que não tenham sucesso, porque o modelo de gestão fiduciária não as permite avançar. Para fazer aqui um pequeno sumário, as fintechs não estão nem vão destruir os bancos. Elas apenas vão mostrar o quão ineficiente eles são. Mas essa questão do digital, da automação, da inteligência artificial, tudo isso é uma novidade e, na verdade, estão a redefinir o mercado de trabalho, quer queiramos, quer não. Como é que os líderes devem lidar com essa mudança? Olha, a mudança é incontornável e incontestável. Aquelas pessoas que estiverem à espera que ela aconteça, dificilmente vão fazer parte dos novos tempos. Voltando um bocado atrás, na pergunta que fez anteriormente, os setores que estão efetivamente mais em risco são os bancos, os seguros, que são empresas tradicionais que ainda vivem de burocracia. Na minha ótica, pelo menos, elas apostaram sério na burocracia para criarem a falsa ideia de segurança e organização, criam problemas para não tratar, ou para que não tenham de resolver questões simples de maneira igualmente simples. Se quer uma definição de tecnologia, para mim é uma forma matemática de resolver questões complexas de maneira simplista ou simplificada. Outro dos setores que vai sofrer também, ou que já está a sofrer, é o comércio tradicional. Se formos olhar para aquelas lojas físicas que ignoraram o e-commerce, quase todas elas hoje têm uma posição online ou têm um parceiro que faz também a venda online. O setor da educação também é outro dos setores que vai sofrer com isso, naturalmente, porque os sistemas de ensino continuam a ensinar como se estivéssemos na década de 90. Se olharmos um bocado à frente, a tecnologia não mata negócios. Ela apenas trata de apagar negócios que ignoram a tecnologia. Ou seja, para ser mais sintético, negócios que ignoram a tecnologia morrem por si. É como a teoria de Darwin, seleção natural das espécies. E a autofagia é natural, é uma escolha normal para que o mercado sobreviva e subsista. Deixa-me aqui preocupada. Falou que o setor bancário é um dos mais vulneráveis a essa questão. Mas é possível, é reversível no sentido de os bancos poderem acompanhar a transformação. Há muitos bancos hoje que nem sequer têm a representação física. Não será esse o caminho? Penso que eu disse no início que transformação digital não é software, é cultura. Não faz sentido nenhum uma pessoa criar uma série de processos, ou comprar uma série de softwares ou processos digitais apenas para enquadrar processos velhos. Se olharmos para a nossa realidade, efetivamente já há muitos bancos que quase a pessoa não precisa de se deslocar a um balcão para fazer o que quer que seja, mas isso per se não é digitalização. Eu mais à frente vou dar um bocado mais subsídios sobre aquilo que é digitalização em concreto e ver se as pessoas acompanham a linha de pensamento e podem naturalmente adotar esse tipo de iniciativas ou soluções que visam colocar-nos na linha da frente daquilo que é a automação, a inteligência artificial e depois aprenderem a lidar com essa mudança. Nós temos que focar muito em quem está à frente das empresas, os gestores, basicamente. Quais são as competências então que estas pessoas devem ter que os tornam essenciais para que eles possam, no mundo digital, possam tomar as decisões mais acertadas? Olha, estas competências hoje tem lá muito que se lhe diga. Há dias li um artigo que abordava algo relativo às gerações Z e as outras todas as gerações, que até neste contexto os modelos são totalmente diferentes.
Para responder à questão, e sem voltas, o primeiro é o pensamento crítico digital. E a seguir temos a capacidade de analisar inovação além da hype. Ou seja, é preciso não seguir apenas aquilo que está a bater, aquilo que os outros estão a fazer. É preciso haver sentido crítico, adaptabilidade extrema, que vai desde a rapidez, ajustar-se à mudança e passa a ser mais valiosa do que anos de experiência. Depois também é o data-driven, né? As pessoas que não tomam decisões com base em dados estão sujeitos a tomarem decisões a olhar para o escuro. A liderança no mundo digital não se mede com anos de experiência, mas sim com capacidade de adaptação. Essa é a capacidade essencial que os gestores devem ter. Naturalmente, quem não tiver capacidade de se adaptar pode começar a pensar ali onde quer que esteja, se calhar a coisa mais fácil de fazer é começar a preparar a carta de demissão, porque ou ele se demite ou então o mercado vai se encarregar de o apagar. Vai selecionar. Provavelmente. Como podem então os empreendedores, sejam eles pequenos empreendedores ou grandes empreendedores, não existem grandes empreendedores, aí já é um negócio montado. Como é que eles podem equilibrar a inovação e rentabilidade num ambiente económico estável? Olha, primeiro que tudo, se as pessoas estiverem à espera de estabilidade para começar, não vão começar. A melhor forma de estabilizar alguma coisa é efetivamente criar regras, você próprio criar regras e princípios e valores que permitam tu estar no patamar que pretendes. Para responder à questão é inovar com propósito e não por moda. Nós gostamos de fazer coisas porque estão na moda, gostamos de fazer coisas sem perceber qual é que é o valor da coisa, qual é que é o resultado que aquilo nos pode eventualmente vir a dar antes de fazer. Depois, também é preciso inovar em tecnologia que gera valor e não apenas custos por ser fancy. Às vezes nós vamos na tentação de comprar uma tecnologia por ser a mais cara, a mais falada e não nos dá resultados. A seguir, precisamos de apostar em modelos de negócios ágeis e que sejam também escaláveis. Ou seja, inovação sem rentabilidade é só um passatempo caro. Fica a deixa. Qual é o papel dos dados e da análise preditiva na gestão financeira moderna? Bem, como disse agora há pouco, sem dados há uma grande probabilidade das pessoas tomarem decisões com base em informações pouco claras. E naturalmente que vão ter de começar a fazer trials e mais trials até que se chega à solução imediata. E como não há recursos, os recursos não são infinitos, a probabilidade de haver uma falência depois disso é enorme. Um dos setores que o Teodoro apontou aqui há pouco, que estava mais vulnerável a essa transformação digital, foi a questão da educação. Do seu ponto de vista, que mudanças no ensino de economia e finanças podem preparar melhor os futuros gestores para este novo cenário? Olha, só olhando um bocado aqui para a nossa realidade, as mudanças são imensas. Eu vou dar um exemplo lá de casa, que uma vez presenciei uma discussão entre duas jovens de 8 anos de idade, mas que são já adolescentes, e uma delas pediu o telefone ao Theo para falar com um certo personagem com quem costuma ouvi-lo falar de quando em vez. E perguntava ela ao personagem como é que ela pode resolver questões com a irmã, já que ela era obrigada a ceder tudo e mais alguma coisa sem que a outra irmã, na circunstância, estivesse disponível a fazer o mesmo sacrifício. E este personagem foi conversando com ela várias soluções que ela podia eventualmente optar para fazer isso. Esta já é a nossa realidade e nós não podemos fugir dela. Quando o Teodoro fala personagem, é uma tecnologia? É uma tecnologia, ou seja, a pessoa pegou no telefone e chamou o ChatGPT e ficou a conversar com ele na expectativa de encontrar soluções para resolver. E já agora encontrou? Um diferente. Sim, eu gravei a conversa animado, não sabia que a coisa já estivesse naquele estágio, mas antes sequer de ter recorrido a essa solução, me veio perguntar se é verdade que a inteligência artificial vai dominar o mundo. E eu fiquei, ok, onde é que ouviu isso? Olha, eu vi isso na escola, o professor disse que os modelos
de aprendizado ou de linguagem vão efetivamente dominar o mundo. Para ir diretamente aqui à questão, tem de haver mais foco em pensamento estratégico e menos em teorias ultrapassadas. Eu conheço muita gente que decorou a tabela periódica, mas na altura do Covid sequer conseguiu fabricar sabão. Eu fui uma dessas pessoas que aprendeu a tabela periódica. É preciso haver integração tecnológica e finanças desde a base. É preciso aprender a gerir risco num mundo volátil. Nós temos de transformar completamente o nosso modelo de educação se quisermos chegar mais além. Ou seja, o sistema educacional, à data presente, ainda ensina a gestão como se estivéssemos nos anos 90. O mundo já mudou. A formação dos gestores também tem de mudar. Do seu ponto de vista, então, a digitalização pode ser utilizada para democratizar a educação financeira e reduzir as desigualdades? Bem, a digitalização já é utilizada, mas é preciso deixar claro que o acesso à informação não é mais um problema. O desafio agora é transformar essa informação em conhecimento. E repito, informação não é conhecimento. E a data presente, o conhecimento expira. Vou-lhe dar um exemplo. Há várias plataformas digitais que oferecem cursos gratuitos sobre investimento. Mas quantas pessoas realmente aplicam este conhecimento? Educação financeira sem aplicabilidade é só uma teoria bonita e cara. Que conselhos daria então a investidores e empresários que estão a tentar navegar neste cenário de constante transformação? Olha, a transformação já começou. Eu vou falar um bocado também de blockchain e descentralização financeira para ajudar e colocar as pessoas no centro. É preciso explicar o que é blockchain. Blockchain é apenas uma tecnologia ou mecanismo avançado de base de dados com informações interligadas numa determinada rede, cuja alteração das mesmas apenas pode ser feita com o consentimento de todos. Com essa tecnologia vai ser possível criar um ledger, que é mais ou menos uma autorização para monitorar pagamentos ou tipo de transações. Imagina que tu estejas a vender uma casa. Após a venda da propriedade, ela passa para o comprador. E os dois, o comprador e o vendedor, podem registrar um movimento. Mas ainda assim, esse tipo de processo nem sempre é confiável, porque um dos lados pode alegar alguma coisa diferente. Um pode dizer que recebeu e o outro que não recebeu. Para evitar problemas legais, é sempre necessário haver um terceiro a confirmar a operação, dizer que esteve lá, que testemunhou e blá blá blá. Mas, às vezes, é impossível de fazer se a base de dados estiver hackeada ou for hackeada ou comprometida. No caso do blockchain, ele reduz esse tipo de problemas, porque ele cria um sistema descentralizado à prova de violações, sendo que a operação é confiável e é executada e confirmada em tempo real pelas duas partes. Olha, estou a fazer, tu estás a receber, confirme, depois ele gera vamos dizer, certificado que garanta que efetivamente a operação foi feita, é fiável e a propriedade passa a ser do promitente, comprador, após ele ter terminado a operação. Isso vai eliminar os middlemen, ou seja, os intermediários. Pois é preciso também haver automação inteligente e a tomada de decisão baseada em inteligência artificial. Naturalmente que é importante começar a se implementar modelos híbridos de trabalho e negócios centralizados. Ou seja, o gestor do futuro será aquele que souber criar tecnologia para gerar eficiência e não quem depende de Excel para tomar decisões. Falemos do futuro mesmo, e estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. Do seu ponto de vista, quais são as tendências então tecnológicas e económicas que vão moldar o futuro da gestão financeira? Olha, super simples e sem rodeios. Primeiro será a diversificação real. Acho que todos nós temos de estar preparados para esta diversificação. Depois também tem de haver foco. Quando fala diversificação, fala exatamente do quê? Falo da tal digitalização
real. Depois é o foco na resiliência financeira. E naturalmente que a seguir a isso tem que haver abertura para novos modelos de negócios ou modelos de negócios mais flexíveis. No futuro que já chegou, se o teu negócio só sobrevive quando o mercado está estável, então é sinal de que ele não vai sobreviver. E como é que eles podem então sobreviver e prepararem-se, na verdade, para as possíveis crises ou mudanças bruscas na economia? Olha, se os investidores ou inovadores estiverem à espera de estabilidade para inovar, então esqueçam. No mundo digital, a única constância que existe, ou a única coisa constante, é a mudança. E como é que eles sobrevivem às crises? Ou se preparam para elas? A preparação faz-se preparando. E a única forma de sobreviver é adaptabilidade. Temos de ser resilientes e sermos capazes de nos adaptar a quaisquer que sejam as circunstâncias e, de certa forma, também estamos preparados para trazer ideias laterais ao processo tradicional. É uma forma de gestão completamente diferente daquilo que nós hoje conhecemos como realidade. O mundo hoje é totalmente diferente daquilo que era há 10 anos atrás. Nós já estamos nessa realidade. Quem não está nesta realidade não vai estar na próxima, porque isto é só o começo de uma próxima revolução. Eu estive este tempo todo a fazer uma entrevista consigo, Teodoro, mas tive dificuldades em me conectar um pouco consigo por causa dos óculos escuros. Mas eu sei que não usa esses óculos. Por que motivo escolheu fazer esta entrevista com os óculos? Bem, estes óculos chegaram ao país de propósito e com o propósito de fazer essa entrevista convosco ao Kev Talks, que tinha esta temática da transformação digital. Na realidade, os óculos estão ligados ao ChatGPT e a todos os outros modelos de linguagem que existem pelo mundo afora, na perspectiva de, se me quisesse perguntar alguma coisa sobre a bolsa ou sobre outra informação financeira qualquer, eu era capaz de rapidamente lhe poder responder buscar os dados com números reais. Consegue ler com esses óculos, está a ler dados. Neste momento eu consigo ver aquilo que está a passar em qualquer bolsa, consigo entrar na internet sem tirar os óculos e consigo ir buscar respostas a questões que eventualmente me fosse fazer sem necessidade de parar a entrevista ou sem necessidade de usar um outro recurso qualquer. Para poder buscar essa informação. Desde que esta informação estivesse na internet. Obviamente que também hoje, para aquilo que são os modelos de inteligência artificial, existe o tal desafio da propriedade intelectual, mas à medida que se forem ultrapassando estas questões de propriedade intelectual, tudo aquilo que estiver na internet vai estar disponível em tempo real para que todos em dispositivos como estes. Isso é só um protótipo. Estamos a falar de outras soluções como a da Meta, que ao invés de ter esta tonalidade escura, hão de haver outras soluções com as lentes claras, mas que também fornecem o mesmo tipo de soluções ou informações que os óculos que estou a usar agora fazem. Que nós costumamos ver nos filmes de espiões, não é? Não tanto ao mar, não tanto à terra. Nós falamos um bocado, e não falamos aqui nessa entrevista, sobre o metaverso, que era uma coisa que foi começada pela Meta, que tinha a perspectiva de ser a próxima grande coisa ou o próximo grande espetáculo, mas as coisas evoluíram tanto que aquilo que se pensava que fosse ser o tal metaverso é hoje essa realidade. Em vez de nós nos encontrarmos no mundo virtual, conseguimos ter óculos virtuais que nos dão informação em tempo real. É possível ao mesmo tempo, com os óculos na cara, atender a uma chamada, recusar a uma chamada, ver, ligar as câmaras que tenho em casa, saber o que é que se passa sem a necessidade de um dispositivo físico para poder aceder a essa informação. Este é o futuro. O futuro já chegou. Muito obrigada, Teodoro, por nos conceder essa entrevista. Esperamos voltar a tê-los em outras oportunidades para nos falar destes
ou de outros assuntos. E assim chegamos ao final da primeira edição do KEF Talks. Hoje exploramos o tema Desafios da Gestão no contexto macroeconómico diante da constante transformação digital no mundo. A pergunta não é se Angola tem potencial, mas sim estamos preparados para transformar esse potencial em realidade. Agradeço ao nosso convidado, o Teodoro, que esteve aqui connosco para partilhar connosco os seus insights valiosíssimos e nos ajudar a refletir sobre o caminho que precisamos trilhar. O nosso compromisso, já sabe, é continuar a trazer temas que fazem a diferença para o desenvolvimento de Angola. Fiquem ligados no KEF Talks, uma iniciativa do seu banco. O Banco KEF, o banco que avança.